CMF Marina Sadi Haidar. Hoje é sexta-feira, 21 de maio. Aula de História. A formação do Brasil. A sociedade e a cultura brasileira são formadas por diversos grupos étnicos. Os indígenas já ocupavam o território antes da chegada dos portugueses e da migração forçada dos africanos. Outros grupos vieram da Europa e da Ásia apenas nos anos de 1800. Os povos indígenas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram vários povos e um território muito diferente do europeu. O desconhecimento e o estranhamento os levaram a criar ideias sobre o recém-alcançado continente. Nos relatos enviados a Portugal, os viajantes descreviam as paisagens do Brasil como exóticas, isso é, que não é nativo do lugar, diferente, estranho, com frutos e vegetais desconhecidos, florestas densas e cheias de animais perigosos. Por causa da riqueza natural e do calor, o Brasil era descrito como paraíso terrestre. Os indígenas tinham hábitos diferentes daqueles dos europeus, como não usar vestimentas, possuir outro sistema de crenças e viver da caça, da pesca e da agricultura de subsistência. O estranhamento fez com que os portugueses considerassem os indígenas ora como bondosos, ora selvagens. Essas representações dos nativos feitas pelos europeus eram formuladas com base no mundo que eles conheciam. Muitos artistas nunca estiveram no Brasil ou viram o indígena. Por isso, retratavam os costumes indígenas com bases em seus valores e suas crenças. Os relatos dos viajantes portugueses foram usados por muitos artistas para produzir obras e cartas marítimas, que circularam por muitos anos na Europa e reproduziam uma visão muitas vezes fantasiosa do Brasil e dos indígenas. Tupinambá. Gravura do livro História de uma Viagem Feita à Terra do Brasil, de Jean de Lery, Genebra, 1580. Detalhe de Terra Brasilis, um dos mapas do Atlas Miller, produzido pelos cartógrafos portugueses Lopo Homem, Pedro Reinel e Jorge Reinel, com ilustrações de Antônio de Holanda, 1519. O encontro entre os Tupi e os portugueses. Em 1500, o território da Bahia era ocupado pelos Tupi. Eles não se chamavam índios. Esse nome foi dado pelos portugueses por acreditarem ter chegado às Índias. Os Tupi viviam no litoral brasileiro, em aldeias com cerca de 300 a 2.000 habitantes. Além de caçar e pescar, cultivavam mandioca, milho,
batata doce, algodão, abacaxi, guaraná e pimenta. O trabalho era dividido entre homens e mulheres e visava a subsistência. Eles se banhavam várias vezes ao dia, pintavam seus corpos com tintas extraídas de frutos como o urucum e o jenipapo e usavam colares, brincos e pulseiras feitos de semente e penas de aves. Além dos tupi, outros povos, como os guarani, os botocudo, os caingangue e os tupinambá, viviam no litoral brasileiro. Quando os portugueses chegaram, houve um estranhamento entre os dois povos. Como não conheciam o território, os portugueses tiveram de se adaptar aos costumes tupis. Eles fizeram alianças em busca de segurança, alimentação e facilidades para extrair o pau-brasil. O pau-brasil era derrubado pelos indígenas e trocado por tecidos, facas e outros objetos. Mas eles se recusavam a cortar grandes quantidades da árvore, pois não entendiam a necessidade de lucro dos europeus. Isso gerou um conflito e os portugueses começaram a aprisionar os indígenas e explorar a sua mão de obra. Eles intensificaram a colonização e começaram a impor o seu modo de vida aos indígenas. Árvore de pau-brasil localizada em praça do município de São Paulo, Estado de São Paulo, 2017. Assim como as especiarias, o pau-brasil era muito valorizado na Europa. Além do uso da madeira para fazer móveis e instrumentos musicais, sua tinta era usada para escrever e tingir tecidos. O território indígena. Em 1500, a população indígena era cerca de 4 milhões de pessoas, organizadas em mais de 1000 grupos étnicos, que ocupavam todo o território brasileiro. Com a colonização, as terras indígenas e a quantidade de povos nativos diminuíram muito. Os indígenas eram vistos pelos colonizadores como um obstáculo à ocupação das terras, pois resistiam ao processo de colonização, criando estratégias, alianças e até guerras para defender seu território. A partir de 1530, as terras indígenas do litoral brasileiro foram sendo ocupadas pelos portugueses com o objetivo de extrair pau-brasil e instalar feitorias e engenhos de cana-de-açúcar. Nos anos de 1600 e 1700, com a descoberta das minas de ouro, começou a exploração das terras indígenas na região onde hoje estão localizados os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. As terras indígenas foram ocupadas por pequenas vilas comerciais e aldeamentos jesuíticos. Com a ocupação do seu território, muitos indígenas fugiram para o interior das matas para evitar o aprisionamento e outros passaram a viver nos aldeamentos. Após 1750, os portugueses começaram a ocupação dos chamados sertões do Brasil, sobretudo na região amazônica. Nos anos de 1900, o cultivo de café nas regiões sul e sudoeste e a construção de ferrovias desalojaram mais indígenas de suas terras. O processo de colonização levou à extinção centenas de grupos indígenas
e reduziu muito as áreas ocupadas por eles. Em 1823, o número de indígenas no Brasil não chegava a 1 milhão. Hoje, esse número é de 817 mil indivíduos, distribuídos em 305 etnias. Guerrilhas, gravura do álbum Viagem Pitoresca através do Brasil, de Johann Moritz Hugendas, Paris, 1835. A violência contra os indígenas. Quando os portugueses chegaram ao território que atualmente forma o Brasil, havia cerca de 4 milhões de indígenas. Ao longo do tempo, com o contato entre os dois povos, grande parte da população indígena foi morta. Muitos indígenas morreram por causa de doenças trazidas pelos portugueses, como a gripe, o sarampo e a varíola, pois o organismo deles não tinha defesas contra esses males. Diversos indígenas tornaram-se escravos dos portugueses e muitos morreram por trabalhar em atividades forçadas. Na guerra pelo domínio das terras, outro grande número de indígenas morreu em combate contra os portugueses. Parte dos indígenas que sobreviveram teve de deixar as terras que ocupava e partir em direção ao interior para fugir dos portugueses. A garantia dos direitos indígenas. De acordo com lei, os indígenas são considerados os primeiros e naturais senhores da terra. Por isso, há leis que protegem e garantem a sobrevivência e a continuidade de seus modos de vida. As escolas indígenas. No Brasil, leis garantem o ensino de línguas indígenas e transmissão dos costumes desses povos. Em muitas aldeias, há escolas com professores indígenas habilitados. As crianças aprendem a língua e a cultura do seu povo e também a língua portuguesa. Para os indígenas, é importante saber português para entender os não indígenas e para defender os seus direitos. Indígenas do grupo Caiapó, na Escola Municipal Indígena do município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, 2016. As terras indígenas. Os indígenas têm o direito de viver nas terras que tradicionalmente ocupam. Para garantir esse direito, existem locais demarcados de uso exclusivo dos indígenas, chamados terras indígenas. Dessa forma, todas as riquezas naturais das terras em que vivem, como a madeira das árvores, os peixes do rio, as plantas, os animais e os minérios, podem ser exploradas somente para a sobrevivência dos indígenas. Nem sempre, porém, é o que acontece. Todas essas riquezas atraem empresas e não indígenas interessados em explorá-las. Em muitos casos, ocorrem confrontos entre indígenas e não indígenas. Observem o mapa as áreas em vermelho, que representam as terras indígenas regularizadas. Atividades no caderno. 1. Como eram os hábitos dos Tupi? 2. Explique por que os portugueses precisaram se adaptar aos costumes indígenas. 3. Reúna-se com seus familiares e pesquise quais povos indígenas viveram ou ainda vivem na região em que vocês moram, quer dizer, a região sudeste do Brasil. Faça uma lista de seus hábitos, costumes e crenças religiosas nas linhas a seguir. Depois, faça um desenho.
4. Porque os indígenas eram vistos pelos colonizadores como um obstáculo. 5. Observe a imagem para responder às questões. A. Descreva a imagem e o que ela está representando. B. Explique como essa atividade colaborou para diminuir o número de terras indígenas. Observe o mapa para responder às próximas questões. 6. Em qual região está localizada a maior parte de terras indígenas regularizadas? 7. Quais regiões tinham menos terras indígenas regularizadas em 2017? 8. Escreva 3 causas que provocaram a morte de um grande número de indígenas.